Os melhores gestores quantitativos do mundo fecham meses no lucro, acertando menos da metade dos trades. Se isso parece impossível, você ainda não aprendeu qual que é a matemática correta. Bem-vindo a mais um episódio do Day Trade Sem Ilusão. Hoje você vai entender o porquê que a taxa de acerto é o dado menos importante do seu modelo e qual que é o número que realmente define se você vai lucrar lá no longo prazo. E no final, eu vou te trazer um cálculo simples que você faz em 30 segundos para saber se o seu modelo atual tem uma expectativa positiva ou negativa. Vamos pensar em um cenário de dois operadores. O operador A, ele acerta 8 de cada 10 trades. Quando ele acerta, ele ganha 50 pontos. E quando ele erra, ele perde 200 pontos. Agora, o operador B, ele acerta de 5 a cada 10 trades. E quando acerta, ele ganha 200 pontos. Quando erra, ele perde 100 pontos. Em 10 trades, o operador A teve 8 ganhos de 50 e menos 2 perdas de 200. O resultado disso foi 400 menos 400. E o resultado dele líquido foi 0. Já o operador B, com 5 ganhos de 200 e menos de 5 perdas de R$100, teve um resultado de R$1.000 de lucro, menos os 500 do seu stop loss, que totalizou R$500 de saldo positivo, com uma taxa de acerto menor, porque taxa de acerto não paga a conta. Agora, a assimetria paga. A expectativa matemática de um modelo é o resultado médio por operação calculado sobre um número grande de trades. Com 50% de acerto e uma relação de risco-retorno 2:1, a cada 2 trades você ganha 1 e perde 1. O ganho é o dobro da perda e o resultado médio por par de trades é positivo. Isso não significa que você vai ganhar todo par. Significa que depois de 100 pares, a matemática entrega o resultado esperado. É a mesma lógica de qualquer negócio com margem positiva. Não é sobre você não ter prejuízo. É sobre o modelo ser estruturalmente favorável. Mas existe uma condição para isso funcionar que o varejo não te conta. O alvo de 2:1 precisa ser técnico e não inventado. Se não existe uma resistência real a 200 pontos, o mercado não vai respeitar o seu alvo, só porque você pensou numa assimetria e porque você estava precisando dela. A relação de risco-retorno 2:1 ela é calculada antes, com base no que o gráfico está te entregando e no que ele te permite, e não depois com base no que você quer ganhar. O erro mais comum na aplicação de 2:1 é você ajustar o stop para caber no seu orçamento, em vez de acabar ajustando o seu lote para respeitar o risco percentual do seu patrimônio. O stop ele vai definir o risco da operação e o lote define o tamanho desse risco em reais. E quem reduz o stop para diminuir o prejuízo está colocando o stop dentro do ruído de mercado. E o mercado ele não fica cogitando qual que é o valor. Ele só não vai respeitar o seu stop, porque você não pode perder mais do que aquilo. E ele sabe disso. E o método correto é o inverso. Você define o stop no ponto técnico correto. Você calcula o tamanho da perda em pontos, ajusta o número de contratos para que essa perda possa representar entre 0,5% a 1% do seu capital total e assim você opera com mais segurança. E o stop, ele não se move para o bolso, o lote que vai ajustar o seu risco. Por muito tempo, o critério de avaliação de um trader no varejo brasileiro era exclusivamente a sua taxa de acerto. Hoje, os modelos quantitativos e mesas institucionais avaliam a performance pelo payoff ratio, a relação entre o ganho médio e a perda média, combinado com a taxa de acerto, para ele poder calcular a expectativa matemática do modelo. E isso significa que um operador com 45% de acerto e um payoff de 2,2 tem uma expectativa positiva mensurável, enquanto um operador com 75% de acerto e payoff de 0,4 tem uma expectativa negativa. E ele vai quebrar no longo prazo, independente de como se sentiu no mês em que acertou 75% de assertividade. Antes de entrar em qualquer operação, a pergunta que muda o método: próximo suporte ou resistência está pelo menos o dobro de distância do meu stop? Se ele não tiver, ou você espera uma entrada melhor, ou aceita que esse trade não vai ter assimetria. Sem assimetria, você simplesmente não entra, tá? Agora, como que você pode proteger sem destruir o modelo? Como você vai proteger sua operação? Quando o trade atingir 1:1, você tem duas opções válidas. Mover o stop para o ponto de entrada, no break-even, protegendo o seu capital, só que sem encerrar a posição, ou realizar metade da posição, fazendo uma parcial, e carregar o restante com o stop lá no break-even. Essa última opção ela ainda captura uma assimetria, se o mercado acabar continuando a caminhar naquele ritmo que estava antes. Agora, o que não se faz é mover o stop para o lucro antes de ele bater 1:1. Isso transforma o trade de 2:1 em um trade de 0,5:1 e destrói o modelo que você construiu. O padrão de risco por operação mais comum no varejo por anos foi o risco calculado fixo na quantidade em reais que ele ia operar no dia. Um exemplo: entre aspas, não posso perder
mais do que R$100 no trade hoje, sem relação com o tamanho total do capital, ele só fixava esse número. Hoje, os operadores que adotam um risco percentual fixo por operação, entre 0,5% a 1% do capital total, conseguem atravessar uma sequência de até 8 a 10 perdas consecutivas, sem comprometer a margem ou o psicológico operacional. E isso significa que o dimensionamento de lote não é um detalhe operacional, é o mecanismo que dá tempo para a estatística do 2:1 trabalhar corretamente, sem que um drawdown normal destrua o capital antes da recuperação. Agora eu vou te entregar o cálculo que eu te prometi lá no início do vídeo. Pega os seus últimos 20 trades e aí você vai fazer o seguinte: soma todos os pontos que você teve nas operações vencedoras e divide pelo número de operações. Soma todos os pontos perdidos nas operações que você foi estopado e divide pelo número de operações. Multiplica o ganho médio pela taxa de acerto e do mesmo jeito você multiplica a perda média pela taxa de erro. Você subtrai o segundo do primeiro e se o número for positivo, o seu modelo tem uma expectativa positiva. Se for negativo, você já sabe exatamente o que precisa mudar. Isso aqui não é opinião, é assimetria. A partir de hoje, quando alguém te perguntar a sua taxa de acerto, a pergunta certa de volta é: e qual que é a sua relação risco-retorno? Porque sem esse número, a taxa de acerto não diz nada, absolutamente nada. E o objetivo não é errar menos, é construir um modelo onde errar a metade ainda paga a conta. Esse que é o modelo que os gestores quantitativos usam e está disponível para qualquer operador que entenda essa matemática. O tamanho do capital muda o valor dos pontos. Agora, a lógica da assimetria não muda. Construir um modelo com expectativa matemática positiva antes de colocar o seu capital em risco é o mesmo princípio que governa qualquer decisão séria de alocação patrimonial. O ativo pode até mudar, só que a lógica de assimetria não muda. Nos comentários aqui embaixo, você já calculou a expectativa matemática do seu modelo com os últimos 20 trades? Me conta aí que eu quero saber. E o número que apareceu para você, te surpreendeu? Comenta isso aí também que a minha equipe vai ler e te responder. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que ainda acredita que precisa acertar 80% de todos os seus trades para ser um cara lucrativo. Esse episódio, ele te ajuda a mudar esse objetivo antes de mudar o seu método. Para você se aprofundar ainda mais, entra no site que está aqui no link da bio, minaseducação.com.br, porque por lá você vai encontrar cursos gratuitos de nivelamento e cursos avançados de estratégia operacional e gestão patrimonial para você que quer avançar a um novo nível. Esse é o caminho que os nossos clientes e os nossos alunos estão usando para construir o modelo e não para perseguir aquela quantidade de acerto. Eu fico por aqui e até o próximo Day Trade Sem Ilusão.